Hoje nós vamos falar sobre as regras de Deus para nós. Regras. Você conhece isso, não é mesmo? Se você vive em comunidade, viver em comunidade é viver junto com outras pessoas. Certamente você vive em comunidade na escola, na sua casa, né? A sua família é a comunidade onde você vive, no seu condomínio, na igreja, todos os lugares onde a gente se junta com outras pessoas é viver em comunidade. E quando a gente vive em comunidade, quando a gente vive com outras pessoas, a gente precisa ter regras de convivência, senão tudo fica mais difícil. Só não precisa ter regra quem vive sozinho, não é mesmo? Se a pessoa viver sozinha, isolado numa ilha, ele faz o que quer, a hora que quer, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, porque ele está lá sozinho. Então, mas quando a gente vive em comunidade, a gente precisa ter regras, e regras foram feitas para serem seguidas e obedecidas. Por exemplo, na escola você tem regras, certamente, não é? Nos primeiros dias de aula, no primeiro dia de aula, a professora faz lá os combinados da sala, não é mesmo? Ou as regras de convivência, por exemplo, na escola. Quais são as regrinhas que você tem lá na escola? Não pode bater no coleguinha, não pode bater nem brigar, não é mesmo? Não pode escrever nas paredes da escola. É preciso respeitar a professora e os colegas, não é mesmo? Lembrando que a professora é a autoridade na sala de aula e ela precisa ser respeitada. Essa é uma regrinha em todas as escolas, certamente tem essa regra. Fazer silêncio, porque com barulho, como é que alguém aprende alguma coisa quando todo mundo resolve falar ao mesmo tempo? É impossível. Então, fazer silêncio. Levantar a mão na hora que quer falar alguma coisa, né? Levantar a mão e aguardar a sua vez. Cuidar da sua escola, não estragar os móveis, as carteiras. Jogar o lixo na lixeira, no lugar certo, não jogar lixo no chão. Enfim, tem muitas regrinhas, são os combinados que as professoras fazem ou que a própria escola faz com você. Ora, quando a gente vai para um acampamento de crianças da igreja, de juniores, tem lá as regras do acampamento. Normalmente a gente faz 10 regras, 10 combinados que a gente precisa seguir. Se é num sítio, não pode apanhar frutas das árvores sem autorização, não pode entrar na piscina sem um acompanhante, sem a hora da recreação, a hora de banho. Enfim, muitas regras, não é mesmo? Se você mora num condomínio, aí no seu condomínio deve ter regras. Por exemplo, não pode ficar brincando, subindo e descendo no elevador, não pode fazer barulho depois de um certo horário da noite, não é? Então, porque as pessoas que moram ali precisam descansar, e aí você faz barulho e atrapalha os vizinhos, né? No condomínio, respeite a orientação dos funcionários, fazer silêncio, né? Enfim, muitas regras. Não usar a piscina também se é a presença de um adulto, isso é muito importante, né? São regras que a gente sempre precisa seguir, porque se as regras foram criadas, elas são muito importantes para a gente viver bem com outras pessoas, não é mesmo? Em casa, você tem regras também? Quais são as regrinhas aí da sua família? Toda família tem as suas regras. Aqui na minha casa, por exemplo, não pode chegar tarde à noite, porque meus filhos já são adultos, né? Mas quando crianças, nem pode sair de casa sem estar junto com os pais, não é? Obedecer aos pais é muito importante, é a regra mais importante da casa. Respeitar a hora de dormir e acordar, manter as suas coisas no lugar, os seus brinquedos guardados, né? Tem casa que tem como regra arrumar a sua cama, arrumar as suas coisas, fazer um serviço doméstico, não é mesmo?
não sair de casa sozinho, ou quando você já é maior, não sair sem avisar os pais. São muitas regras que a gente tem. E se aqueles que trabalham ainda têm as regras do trabalho, ou seja, todos os lugares em que se vive em comunidade precisa ter regras, se não vira bagunça, ninguém entende ninguém, né? As regras são muito importantes para a convivência. Muito bem. Deus também deu algumas regras para a gente seguir. E vejam só como é que Deus fez isso, onde foi que Deus deu essas regras e como foi que Deus escreveu essas regras para nós. Há muitos anos atrás, o povo de Deus estava escravo lá na terra do Egito. Você se lembra dessa história? E Deus escolheu um bebezinho chamado Moisés para ser o futuro líder do povo de Deus. Então, desde que Moisés nasceu, a sua vida foi um milagre. Deus cuidou de Moisés, não deixou que ele fosse morto por Faraó. Deus permitiu que ele vivesse lá no palácio de Faraó e aprendesse muitas coisas lá do palácio para que pudesse usar também na sua vida como líder. E quando Moisés cresceu, se tornou um homem, Deus o escolheu para libertar o seu povo. Moisés intercedeu a Faraó para deixar o seu povo ir e ele assumiu essa posição de liderança do povo de Deus. Não foi fácil, Faraó era muito duro e era muito mau, não queria libertar o povo, mas Moisés foi um bom líder e ele conseguiu, com a ajuda de Deus, é claro, né, convencer o Faraó de que devia deixar o seu povo ir. Quando o povo saiu do Egito, eles começaram uma longa viagem pelo deserto. E não eram 10, 20, 30, 100, 200 pessoas. Era muita gente, mas muita gente. Eram mais de 2 milhões de pessoas. Você já pensou? Uma quantidade dessa de gente? Era como se fosse a população todinha da nossa cidade de Fortaleza saindo junto a pé para uma grande viagem, uma longa viagem. Já pensou quanto tempo passaria, né, para todo aquele povo sair e começar aquela viagem? Muito bem, foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Só que eles tinham algumas dificuldades. Eles tinham que caminhar pelo deserto. E no deserto, certamente, eles enfrentaram muitas dificuldades. Caminhar no deserto é muito difícil, porque é muito quente de dia, é muito frio de noite. Tem muitas pedras, tem animais, tem cobras, tem o sol bate na cabeça, dá muita sede. E o povo começou a sentir algumas necessidades já no começo da sua caminhada. Sede, fome, começaram a murmurar, começaram a reclamar. Certamente naqueles primeiros dias já de caminhada, o povo começou a desrespeitar um ao outro, a brigar um com o outro. Certamente alguns homens começaram a olhar para aquelas moças mais bonitas e querer namorar com elas, deixar as suas esposas para namorar com outras moças. Certamente alguém deve ter roubado alguma coisa de alguém, porque estava todo mundo junto e eles paravam para dormir, montavam as suas tendas e ali passavam a noite, continuava a caminhada. Então, às vezes, alguém pode ter roubado alguma coisa de alguém pode ter desobedecido os pais. Gente, viver em comunidade, uma grande comunidade como aquela no deserto, não deve ter sido fácil. Numa sala de aula com 30 pessoas, já é difícil para a professora manter a paz, não é mesmo? Mesmo tendo lá na regrinha dizendo que não pode brigar com o colega, de repente um dá um tapa no outro e vira uma confusão. De repente alguém fala uma coisa, um palavrão na sala, ou joga o lixo no chão, desrespeita as regras, não é mesmo? Então, imagina, no meio daquele povo todo, mais de 2 milhões de pessoas num deserto,
Certamente alguns desobedeceram às autoridades ou os pais. E as coisas ruins começaram a acontecer. E quando começa essa confusão, tira a paz de todo mundo, não é mesmo? Por isso, precisavam de regras. E lá na sala de aula, quando a professora faz as regras, ela sempre combina com os alunos, não é mesmo? Tem a participação, muitas vezes, dos alunos. Os próprios alunos sugerem algumas regras e o professor sugere outras. Por isso que a gente chama de combinados. O professor combina com os alunos quais são as regras da sala. Deus não fez diferente com seu povo. Sabem o que Deus fez quando o povo chegou perto do Monte Sinai? Deus resolveu fazer uns combinados com o povo. E olhem só o que Deus fez, está registrado lá no capítulo 19 do livro de Êxodo. Era o terceiro mês já que eles tinham saído da terra e que eles estavam caminhando. E aí Deus chamou Moisés para subir no Monte Sinai. E Moisés obedeceu a Deus e subiu. Olha só o que diz assim: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, de uma nação santa. Essas são as palavras que você diria aos israelitas. Êxodo 19, 5 e 6. Deus mandou esse recado através de Moisés para que ele falasse ao povo, dizendo assim: olha, vocês precisam cumprir a minha aliança, as minhas regras, porque se vocês fizerem assim, vocês serão a minha nação, o meu povo escolhido, o meu povo amado. E eu vou fazer o melhor para vocês. Tudo vai ser muito bom para o povo e vocês vão herdar uma terra maravilhosa. Deus fez muitas promessas se eles cumprissem as regras. E quando Moisés levou o recado para o povo, olhem só o que o povo respondeu. Moisés chamou todos os anciãos do povo, os idosos, né? E expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor tinha falado. E então o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Ou seja, eles combinaram com Deus: olha, o que o Senhor falar, nós vamos obedecer. Foi esse o combinado do povo com Deus. E então Moisés subiu ao monte e deu o recado a Deus, dizendo: olha, Senhor, o povo aceitou o desafio, eles estão dispostos a te obedecer. Quando Deus viu que o povo estava disposto a obedecer, só então Deus fez os combinados com Moisés. Então ele disse assim a Moisés: Moisés, você vai dizer para o povo que eles precisam se purificar, que durante 3 dias eles se purifiquem, eles tomem os banhos, que eles não façam nada de mal, nada de errado, fiquem acampados ali no pé do monte. E depois de 3 dias, eu quero todos vocês reunidos, porque eu vou falar com você e o povo vai ouvir lá de baixo o que eu vou falar. E então Moisés desceu e disse isso para o povo, e o povo ficou todo assim, né, ansioso, esperando aquele grande dia, que seria um grande encontro do povo com Deus. Eles ouviriam a voz de Deus. E o povo viveu aqueles 3 dias com muita ansiedade, se preparando, se purificaram, não fizeram nada de errado, tomaram banho no dia daquele momento tão especial. E quando o dia amanheceu, no 3º dia, Moisés chamou todo o povo ao pé do monte. Todas as pessoas estavam lá. Ninguém podia subir na montanha. Ninguém podia tocar na montanha. Só podiam ficar assim a uma certa distância.
E naquele momento, enquanto o povo estava ali, a Bíblia diz que houve um terremoto, a montanha começou toda a tremer. E houve muitos trovões e relâmpagos, e uma grande nuvem cobriu todo o topo do Monte Sinai. E o povo lá embaixo ficou assim assustado com aquele espetáculo da natureza que estava acontecendo. Eu imagino que foi um espetáculo maior do que os espetáculos que você vê na Disney, porque além dos trovões e relâmpagos, aquele jogo de luzes que vinha do céu, toda a terra tremendo e aquela montanha tremendo, o som de trombetas vinha do céu e era tão ensurdecedor e foi aumentando aquele som, e o povo ouvia aquelas músicas. E a Bíblia diz que o povo ficou todo arrepiado. Imagine um momento como aquele, 2 milhões de pessoas reunidas ouvindo aquelas trombetas tocarem cada vez mais alto, que eles não sabiam de onde vinha aquele som tão maravilhoso e aquele espetáculo que Deus mandou através da natureza. E foi assim que Deus colocou aquela grande nuvem cobrindo o topo da montanha. E Deus diz: agora, Moisés, sobe ao monte que eu vou falar com você. Moisés subiu aquela montanha. E quando ele estava lá no alto da montanha, Deus mandou que o seu irmão fosse junto com ele. Porque Moisés ia enfrentar um grande desafio. Ele teria o desafio de passar para o povo as regras de Deus. Esse era um momento muito importante para todo o povo de Deus. E Moisés estava tenso, imagina que ele estava preocupado se ia fazer aquilo com fidelidade, se ia fazer bem feito aquilo que Deus estava dando para ele fazer. Era um momento muito importante na vida dele e Deus manda o seu próprio irmão ir com ele, Arão, o irmão mais velho de Moisés, para que o ajudasse, para que o acompanhasse, para que ele não ficasse sozinho naquele momento tão difícil. É assim que Deus faz com a gente. Quando Ele dá um grande desafio para nós, Ele sempre providencia pessoas para nos ajudar. E muitas vezes as pessoas estão dentro da nossa própria casa, na nossa família. E foi isso que Deus fez com Moisés. Deus permitiu que Arão, seu irmão, estivesse ali com ele, dando uma força naquele momento tão importante. E então, enquanto Moisés estava lá no alto da montanha, a Bíblia diz que o monte fumegava, saía fumaça daquela montanha, e aquela nuvem cobriu todo o topo daquela montanha durante dias. E foi ali, no alto daquela montanha, que Deus mandou através de Moisés para o seu povo os 10 mandamentos. Mas não foi de um jeito qualquer que Deus mandou. A Bíblia diz, lá no mesmo livro de Êxodo, no capítulo 31, no último versículo do capítulo 31, olhem só o que o nosso Deus diz. E tendo acabado Deus de falar todas aquelas coisas no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Não foi Moisés que pegou um martelinho e ficou lá gravando cada uma daquelas palavras. O próprio Deus escreveu naquelas tábuas de pedra as leis que seriam muito importantes para o povo de Deus. Essas leis de Deus não foram importantes para o povo só no momento em que eles estavam no deserto. Essas leis deviam ser sempre seguidas pelo povo de Deus lá no deserto e para nós, tanto que elas estão registradas aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 20. E nós vamos ouvir cada uma dessas regrinhas, desses combinados de Deus para com o seu povo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do
Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe, para que prolonguem seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás as coisas do teu próximo. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e que a palavra de Deus esteja sempre gravada no seu coração.